De acordo com o Hospital Albert Einstein, cerca de 67% dos bebês entre 2 e 5 meses têm refluxo. E em 21% a situação persiste entre os 6 e 7 meses. Para falar sobre esse assunto e dar dica de como a gente evita os refluxos, eu converso agora por Skype com a nossa pediatra, a doutora Paola Napoli. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso Santa Receita. Boa tarde. Oi, boa tarde, Aviane. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, vamos falar sobre esse assunto que os papais ficam desesperados. E hoje, na hora que eu estava falando com o Rogerinho, contando um pouquinho que a gente ia falar com você, ele me disse que o Miguelzinho, filho dele, teve. E que eles só descobriram depois, porque foi um probleminha que deu na linguinha dele, que ele não sabia muito me dizer o que era, e aí eles demoraram para descobrir e tal. Como que a gente descobre o refluxo nas crianças? O que ele é? Na verdade, o refluxo ele é normal nas crianças, nos bebês, né? Até 1 ano de vida. E dificilmente ele requer um tratamento medicamentoso mesmo. Não é à toa que aquele paninho de boca é parte do enxoval do bebê, né? Então, quando o bebê nasce, pode ser feito ali também o teste da linguinha para a gente avaliar se tem alguma coisa, alguma alteração. E é por isso que é imprescindível que o pediatra fique de olho nos sinais de alerta. Como que a gente descobre, então, que o refluxo ele é um problema, que tem algo errado? Geralmente, quando a gente percebe que algo não vai bem, é quando o bebezinho está muito irritado, fica irritado demais mesmo, sabe? Briga com o peito, fica arcando as costinhas para trás o tempo todo, parece um bebê irritado mesmo, mama com uma frequência muito alta, às vezes de 1 em 1 hora, parece que ele está sempre faminto, ele pode ter lesões de pele, por exemplo, ele pode vomitar sangue. A grande cola para a gente também está ali na curva de peso. Você vê que o bebezinho não está ganhando peso, às vezes está perdendo, está caindo da curva de peso. Então, são sinais que mostram para a gente que algo não vai bem e não é normal. Mas só o refluxo, o fato de golfar, que o pessoal fala, né? Voltar o leite, ele é normal e pode ir até 1 ano, mais ou menos. E o que as mamães podem fazer, doutora? Porque dá aquele medo, né? Mamãe, às vezes, principalmente quando é de primeira viagem, por exemplo. Isso aconteceu do leitinho. O que elas têm que fazer nesse primeiro momento? Em casa, o que a gente sempre ensina para os pais, né? Para as mães. Na hora de colocar para mamar, a gente prestar atenção ali na pega, né, para o bebê não pegar só a areola, ele vai pegar todo, não só o bico, né, ele vai pegar toda a areola. Não tem muito a ver com engolir ar, não. Hoje a gente já sabe, tem estudo recente que mostra que não tem a ver com engolir ar, mas os problemas com a amamentação geram muito estresse e isso pode acabar piorando o refluxo no bebezinho, por exemplo, tá? Então, a pega correta, colocar o estômago com o estômago, depois a gente pede para deixar para rotar ali uns 30 minutinhos na posição vertical. Mesmo o bebê do leite materno, a gente sabe que ele não arrota tanto, mas mesmo assim manter essa posição, tá bom? Na hora de colocar para deitar, eu sempre oriento o pacientinho não colocar o travesseirinho justo ali embaixo do pescoço, porque pode dobrar essa via aérea por algum motivo, já que o pescoço do bebê é muito molinho, e acabar obstruindo a via aérea. Então, a gente vai ter um outro problema. Outra coisa que eu sempre falo para os pais, prestar atenção, às vezes, nas fraldinhas, nas roupinhas. Às vezes, a gente aperta, põe uma fraldinha apertadinha demais. Às vezes, ficam chacoalhando muito o bebê. Então, cuidado quem fica chacoalhando muito o bebê. Eu posso piorar esse refluxo. O bebê que fica muito tempo ali no bebê conforto ou na cadeirinha do carro, esse bebê também pode, pela posição, também piorar o refluxo. E sempre lembro os pais, quem toma fórmula, sempre ficar atento com o volume. Porque às vezes a gente coloca um volume que é superior àquele que cabe na barriguinha do neném. Então é imprescindível que o pediatra faça o cálculo certinho para o peso e avalie essa questão. Porque o refluxo ele tem muito mais a ver com problemas de digestão. Outra dica muito importante que eu dou, que tem muita gente que adora óleo essencial, como eu, mas cuidado com o óleo essencial de hortelã, porque ele pode piorar o refluxo, não só nos bebês, mas nos adultos também. A doutora já explicou pra gente algumas coisas, mas a gente tem um videozinho dela ensinando isso para vocês, mamães e papais. Vamos assistir junto, doutora? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o refluxo é normal até 1 ano de vida. Ele é mais pronunciado até o 6º mês, mas pode acontecer até 1 ano de vida. O que acontece é que entre o esôfago e o estômago do bebê existe um esfíncter, uma válvulazinha. E essa válvula, por imaturidade, pode ficar muito mais tempo aberta do que fechada, propiciando um refluxo e até uma regurgitação. Isso é normal, tá bom? Quais são as dicas que a gente usa em casa? Começa pelo aleitamento materno. Eu vou usar a Marina, que é o bebezinho que veio aqui, para nos ajudar a ensinar a questão do aleitamento materno. Quando vai amamentar,
pega é o grande segredo, é a chave do aleitamento materno. A gente ensina a colocar o estômago em contato com o estômago da mãe e sempre o bebê abocanhar toda a areola, não só o bico, que dessa forma ele não vai ficar engolindo tanto ar e vai melhorar muito essa questão do refluxo. Quando terminou de mamar, a gente vai colocar para rotar na posição vertical, ó, cerca de 20 a 30 minutos. Vai lembrar que o bebê do leite materno nem sempre arrota, mas é importante a gente deixar nessa posição mesmo assim. Outra dica que eu dou é a roupinha. Muitas vezes a gente coloca uma roupinha que pode ser justinha, um bodyzinho justinho demais, que aperte a barriguinha do neném e acaba piorando essa questão do refluxo. Então, muita atenção às roupinhas. Outra coisa são os pais, avós, mães, que ficam chacoalhando muito o bebê. Então pode ser que a gente chacoalhando muito esse bebê, a gente piore essa questão do refluxo e piore o refluxo do bebê. Então não recomendo muito, fiquem atentos a essa questão de ficar chacoalhando o bebê. Uma coisa muito importante frisar é o bebê que toma fórmula, não é o bebê do aleitamento materno. Tem que tomar muito cuidado com o volume de fórmula oferecido. Às vezes a gente acaba colocando um volume muito maior do que aquele que cabe na barriguinha do neném. Então dessa forma vai distender a barriguinha do neném e pode ter uma regurgitação, pode ter bastante refluxo. Converse com o seu pediatra para ajustar a quantidade de fórmula que seja adequada para o peso desse bebê. E por último, quando a gente for deitar o bebê, muita gente coloca um travesseirinho, que nem tá aqui nessa posição, travesseirinho para elevar o bebê e assim melhorar a questão do refluxo. Mas a gente tem que ter muita atenção porque o bebezinho tem o pescoço molinho. Então quando a gente coloca um travesseirinho, a gente pode dobrar esse pescoço e isso obstruir a via aérea. Acaba piorando a questão da respiração, a criança não consegue respirar muito bem. Então, qual é a dica? Se a gente for colocar um travesseirinho, o ideal é que a gente coloque o travesseirinho embaixo do colchão. E aí o colchão fica um pouquinho mais elevado. Vale a pena lembrar que no bercinho do bebê não vai nada, não vai protetor, não vai travesseiro, não vai nada, vai só o bebê por questões de segurança. E a minha última dica hoje é, quem usa óleo essencial, cuidado com o óleo essencial de hortelã, porque ele pode piorar o refluxo do bebê e do adulto também. É isso. Doutora, adorei as dicas, até me deram uma bibizinha aqui, ó, pra gente ver e repassar algumas coisas. O que eu achei de diferente ali, que eu achei que é bastante tempo, depois que o bebezinho mamou, a gente tem que colocar ele em pezinho de 20 a 30 minutos, isso? Deixa aí uns 20, 30 minutinhos e nem sempre ele vai regurgitar. Nem sempre você vai ver, principalmente o bebê do leite materno. Mas mesmo assim, por uma questão postural, uma imaturidade ali daquela válvula entre o estômago e o esôfago, a gente deixa ali para rotar. 30 minutinhos. E essa coisa, né, isso é muito legal porque eu sou tia e eu faço essa coisa de chacoalhar bebê. E eu acho que é muito de intuição mesmo da gente, né? Então sempre que o bebê mamar, é importante que ele fique esse tempinho quietinho com a mamãe, vamos dizer assim, né? E se a gente for dar uma voltinha com ele, andar pela casa e tal, evitar de ficar chacoalhando demais. É isso, né, doutora? Isso, porque tem gente que faz uns movimentos muito vigorosos, né? Acaba chacoalhando demais o bebê. Então aquilo pode piorar o refluxo. Claro que se a gente estiver se movimentando ou cantando, é diferente. Mas realmente tem gente que é muito vigoroso aquilo ali. E quando a gente está com um bebezinho, por exemplo, e na hora ali ele de repente vomitou, ou foi uma coisa mais séria, como você disse, o refluxo de uma outra forma mais séria, como é que eu socorro o bebê? A gente ensina o engasgo, né? Quando o pacientinho realmente ele regurgita e aquilo vai parar na via aérea, então é um sinal de alarme muito grande, né? Porque o pacientinho para de respirar, pode ficar roxo. Então existe uma manobra que a gente faz, que é colocando, a Marina não tá aqui hoje para eu fazer. A gente coloca para baixo e bate nas costinhas. Então essa manobra chama Heinz. Eu posso deixar até disponível para o pessoal que estiver aqui assistindo a gente, depois vai lá no meu Instagram e eu vou deixar a manobra lá para alarme. Vale a pena todos os pais saberem, a gente sempre explica também nas consultas de pré-natal, tudo mais, que são os primeiros momentos do bebê, né, a questão da amamentação e os riscos de engasgo. Então, geralmente vai colocar o bebezinho para baixo, né, doutora? Vê se eu tô mais ou menos certinho. Tá mais ou menos, assim, com o pescocinho aqui mais perto da mão e aí a mãozinha vai. assim, ó, Ai, que a Marina não vê. Que medo. E vai sempre com muito cuidado, né, doutora? Também não pode apertar demais. Isso, na hora de virar, a gente vai dar uma palmada mesmo. Uma palmada um pouquinho mais vigorosa. Claro que é com a mãozinha mais aberta, mais com a palma aqui, ó. Essa parte da mão é mais vigoroso, porque dá uma situação de risco. O paciente geralmente não tá chorando, né? Tá roxinho, às vezes não está respirando. A gente faz a manobra. Se a gente não vê resposta, a gente pode até iniciar a massagem cardíaca. Mas, ó, ligar pro socorro, pro 92, né? Pro SAMU, para ajudar.
Tá bom? Mas vale a pena também sempre conversar com o pediatra, porque a gente orienta isso nas consultas de pré-natal. Ai, legal. E o que a gente tem que ficar atento? O que o refluxo pode causar nas crianças? Então, quando o refluxo ele é patológico, e isso daí não é a grande maioria dos casos, né? A gente pode ter o pacientinho que vai perder peso, né? Vai ter lesões de pele, a gente chama até de refluxo oculto. Ele vai ter muito mais manifestações de sintomas respiratórios, por exemplo, chiado, lesões de pele, né? Otites de repetição. Quando é assim, a gente já percebe que tem algo errado. Porém, tem que fazer diagnóstico diferencial com alergias alimentares, principalmente a alergia do leite de vaca. Então, quando algo não vai bem, é o momento de intervenção mesmo. Quando o bebê não vai bem, é o momento de intervenção. Mas quando o bebê vomita, mas ganha peso, desenvolve neurologicamente, aí a gente chama até de vomitador feliz, é um termo antigo, mas é isso, a gente não sai medicando, a medicação ela está lá na última escala. Só nos pacientes que são mais graves mesmo, que fazem uma esofagite, por exemplo, fazem lesões, úlceras, esses pacientes vão ser medicados. Mas isso não é nem 10% dos casos, tá? Bem menos mesmo. Doutora, a gente tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer. Ó, ela é a Larissa de Itapetininga. Boa tarde, meu bebê tem 21 dias hoje. Ah, que fofura, parabéns, mamãe. Que fofinho. E ele nasceu prematuro. Em uma das mamadas, ainda na maternidade, a saturação caiu. Fez os exames e ok. Para não ter problemas, a pediatra passou domperidona. Eu acho que é isso mesmo, né, doutora? Me corrija depois. Isso, é domperidona. Comecei a dar ontem e ele tem náuseas quando toma. Será que eu continuo a dar? Tenho medo do refluxo. O que fazer? Um beijo para você, Larissa. E aí, doutora? Larissa, parabéns pelo seu neném. É uma vitória muito grande, agora já está de alta, está em casa, que legal. Primeira coisa, fique calma, procure um pediatra parceiro mesmo, porque esses momentos em casa são muito mais... tem que ter uma parceria muito forte, né? A medicação, a domperidona, por exemplo, ela não é utilizada em outros países, porque é uma medicação de risco. Ela não é, a gente não utiliza em caso de vamos prevenir. Não, a gente vai utilizar quando a gente tem algum problema, e assim mesmo existem países que não utilizam essa medicação. Na verdade, ele diminui, ele não trata o refluxo, tá? Ele vai diminuir os episódios de regurgitação. Então, assim, imagino que teve esse refluxo, esse episódio lá na UTI, foi feito diagnóstico diferencial com outras coisas, por exemplo, a apneia, e se estava tudo bem, se a fono avaliou, o paciente não tem dificuldade de deglutição, está conseguindo mamar normalmente, está ganhando peso, certo? Está desenvolvendo a parte neurológica, desenvolvendo normalmente, não há necessidade da medicação. Não é porque ele teve um episódio lá, que a gente não tem certeza se foi mesmo de refluxo ou foi alguma outra coisa atrelada à prematuridade, que é necessário a gente continuar com esse remédio, principalmente a longo prazo. Doutora, eu acho que é legal a gente só repetir mais um pouquinho para os papais, para as mamães, quais são esses sintomas mesmo, para realmente a gente se preocupar com o refluxo. Pode ser? Pode. Quando o pacientinho é irritado demais, e não é aquele irritadinho que às vezes está com cólica, um irritadinho, é um paciente que é muito irritado, ele briga com o peito, ele fica arqueando as costinhas assim, o tempo todo. Às vezes ele vomita com sangue, por exemplo. Tem lesões de pele, o paciente pode ter chiado no peito, pode ter infecção de ouvido de repetição, pode ter, não ganha peso, às vezes perde peso, às vezes lá naquela curva que tem naquele caderninho que a gente ganha do bebê, sabe aquele caderninho que tem as vacinas e tem as curvas? Às vezes a gente está preenchendo lá, em vez de ele ganhar, ele não só está estacionado, mas ele começa a perder, cai da curva. Então é um momento que a gente identifica que algo ali não vai bem, tá? Aí tem que conversar com o pediatra. Olha, a próxima pergunta, tem mais uma, doutora, da Maria Isabel. Qual a melhor forma para desmamar o bebê e tirar a chupeta? Pode dar banho logo após amamentar? Não sou mãe ainda, mas sou tia. E todo conhecimento é válido, com certeza. E aí, verdade. Doutora? Sobre o banhinho, a gente faz primeiro a questão de arrotar. Na hora de fazer o banhinho, pode fazer no ofurozinho, que é o que a gente gosta mais, né? Que o paciente, enfim, é um balde, né? Mas a gente chama de ofurozinho. Ou na posição antiga, o bebê mais levantadinho aqui, e a gente vai dando banho nele. Então, primeiro a gente vai pôr para arrotar, não vai ser imediatamente após. Mas a gente pode dar o banho depois, assim, sem problema, tá? Qualquer outra pergunta? Do desmame. Gente, o aleitamento materno, ele tem que ser exclusivo até o 6º mês de vida,
Então, sem água, sem suco, sem chá, sem nada, até o 6º mês. E ele é principal nutriente da dieta da criança até fazer 1 aninho. Então, ele é o protagonista na alimentação da criança. Então, a gente recomenda que a amamentação, ela vai até 2 anos ou mais. Não existe esse negócio de passou 1 ano, aí o leite é fraco. Não existe isso, tá bom? Ele tem bastante nutriente. Quando for o momento do desmame, e aí vai ser um momento que o binômio mãe e bebê vai estar à vontade com isso, vai ser uma decisão ali da mãe e do bebê, né? Às vezes até o bebê decide, tem muito bebê que tem muita maturidade, é impressionante. A gente tem que ter uma certeza que a nutrição está adequada mesmo e observar. As dicas que eu dou é para a gente observar quais os momentos que o bebê pede o seio materno, porque a criança pequenininha, eles não sabem os sentimentos que eles têm, eles não sabem dar nome. Então, às vezes, eles vêm para o seio materno não só porque está com fome, mas às vezes eles estão com solidão, com medo, querem carinho, querem aconchego. Então, o que eu falo para os pais? Caprichem na conexão, prestem atenção nos sinais, às vezes encorajem o bebê de vocês a mostrar com palavras e com atitudes o que eles estão sentindo, para a gente poder fazer esse desmame de uma forma mais tranquila, né? Oferecer outras estratégias para o bebê se acalmar, oferecer o colinho, oferecer a mãozinha, identificar se é fome mesmo ou se o bebê está querendo só a conexão. Então, a grande chave, eu acredito muito mais num desmame tranquilo, baseado no amor e na conexão. Não recomendo deixar o bebê chorando de jeito nenhum, porque libera muito cortisol, e o cortisol, ele é deletério, ele marca circuitos neuronais. Muito bom, doutora. Muito obrigada por responder todas as nossas dúvidas de hoje. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Eu adoro participar, estou muito feliz de estar aqui, mesmo que a gente não esteja uma do lado da outra. É um prazer enorme para mim. Prazer é todo nosso, doutora. E você, ficou com alguma dúvida em casa? Aproveita, segue a doutora, @doutora, DRA, Paola Napoli, tudo junto no Instagram. Um beijo para você. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.